Olá a todos, meu nome é André Alcântara e vou apresentar para os senhores o meu artigo Principais ameaças cibernéticas aos sistemas espaciais. Este trabalho foi submetido e integra o segundo Seminário de Segurança e Defesa Cibernética da UNITA. Para tanto, vamos passar por um simples roteiro, desde o objetivo deste trabalho até as principais referências utilizadas no mesmo. Bem, o objetivo deste artigo é identificar as principais ameaças cibernéticas em sistemas espaciais. Trata-se de uma pesquisa descritiva, baseada em levantamento bibliográfico, o qual identificou livros e artigos científicos que abordam o tema, no intuito de identificar a estrutura básica dos sistemas espaciais, além de um levantamento documental, a fim de identificar ataques cibernéticos que tiveram como principal alvo os ativos espaciais. Bem, antes de mais nada, é importante compreender a concepção estratégica dos setores cibernético e espacial. No âmbito nacional, a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa apontam os setores nuclear, cibernético e espacial como essenciais à defesa nacional. No âmbito internacional, também existem iniciativas que demonstram a relevância de tais setores. Na perspectiva civil, há inúmeros órgãos internacionais e centros de pesquisa interessados nos temas cibernético e espacial, como os senhores podem ver logo à esquerda da tela. No mundo militar não é diferente. Organizações como a OTAN criaram centros de excelência para fomentar pesquisas afetas ao setor cibernético. Paralelamente, grandes nações implementaram comandos cibernéticos e espaciais específicos em suas forças armadas. Há de se compreender que existe uma relação entre os dois setores. O setor cibernético influencia diretamente no setor espacial, uma vez que, segundo o INAO, todos os satélites dependem de tecnologias cibernéticas incluindo software, hardware e outros componentes digitais. Logo, qualquer ameaça ao sistema de controle do satélite ou à sua disponibilidade representa um desafio direto aos ativos críticos nacionais. Bem, a estrutura básica de um sistema espacial está representada neste diagrama. São três segmentos. O espacial, que inclui um ou mais satélites em órbita, estações espaciais e veículos lançadores de satélites. O segmento terrestre, que se refere a toda a infraestrutura terrestre capaz de receber e enviar sinais de radiofrequência, os quais possibilitam o controle e monitoramento do satélite. E, por último, o segmento de usuário, tratado por muitos autores como uma extensão do segmento terrestre. Ele trata da infraestrutura disponível para que o usuário consiga receber o serviço ou produto fornecido pelo satélite. Para tanto, pode se comunicar diretamente com o satélite ou com a estrutura de controle do segmento terrestre. Existem ameaças cibernéticas de âmbito geral ou específico, ou seja, são ameaças de maior incidência em um determinado segmento do sistema espacial. Vamos começar por aquelas de âmbito geral. Atualmente, há uma mudança na indústria espacial, conhecida como New Space. É marcada pela inserção de novos players na indústria, no que diz respeito ao desenvolvimento, lançamento e controle satelital. Países e empresas de menor tamanho estão explorando o nicho de small sats, fabricando e lançando satélites de órbita baixa. Tal situação e a busca constante pela redução de custos dos projetos faz com que muitos dos dispositivos digitais a serem utilizados em algum ativo espacial seja terceirizado, na maioria das vezes, em outros países. Tudo isso dificulta a implantação de processos de garantia da qualidade e segurança de tais produtos. Assim, os mesmos podem conter softwares maliciosos ou mal codificados que, no futuro, teriam condições de comprometer completa ou parcialmente os serviços e produtos gerados pelos satélites. No âmbito específico, temos, no segmento espacial, vulnerabilidades em softwares e hardwares utilizados. Exemplo disso seria uma má codificação ou códigos maliciosos inseridos em hardware definido por software. No segmento terrestre, temos ataques do tipo físicos, alteração e corrupção de dados,
ataques do tipo CNE, Computer Network Exploitation, e sistemas legados obsoletos, os famosos CORs, ou softwares de prateleira. Por último, no segmento de usuário, temos ataques do tipo interceptação de informações e ataques do tipo engenharia social. Além disso, há ameaças cibernéticas que afetam a comunicação, ou seja, o link entre os segmentos de um sistema espacial. Quais sejam? Jamming. Esse tipo de ataque requer uma antena, o conhecimento da frequência pela qual a comunicação está acontecendo e a capacidade de transmitir um sinal em alta potência. O mesmo consiste em emitir tal sinal na mesma frequência utilizada para a comunicação entre os segmentos espacial e terrestre. Dessa forma, o sinal emitido pelo atacante causará interferência na comunicação entre as partes. Spoof se caracteriza pela possibilidade de transmitir um sinal se passando por legítimo, porém enviando dados errôneos. Esse tipo de ataque pode gerar desinformação e ser bastante prejudicial ao processo de tomada de decisão, seja no aspecto civil ou militar. Há também ataques do tipo eavesdropping. Trata-se da interceptação de dados através de um canal de comunicação. No caso da troca de informações entre o satélite e a estação terrestre, tal comunicação ocorre via RF, utilizando o ar como meio para trafegar o conteúdo das mensagens. Sendo assim, se a comunicação entre as partes não for criptografada, o atacante pode utilizar equipamentos específicos para interceptar os dados e ter acesso a tais informações. Ataques cibernéticos a ativos espaciais. Trago aqui o resultado de pesquisas britânicas que identificaram e categorizaram ataques cibernéticos ocorridos entre 1977 e 2019. Repare que o primeiro quadro, mais à esquerda, evidencia uma maior ocorrência desses ataques via segmento terrestre, 63%, ou através dos links de comunicação entre os segmentos, 29%. No quadro mais à direita, temos a classificação desses ataques por setor atingido. Repare que 65% de todos os ataques tinham como objetivo comprometer algum serviço governamental. Diante disso, os pesquisadores Unal e Isaac listam algumas ações ou medidas mitigadoras a serem adotadas diante de tais ameaças. Saber o envolvimento de especialistas em segurança cibernética durante todo o ciclo de vida de um sistema espacial, a definição de processos capazes de garantir a segurança dos dispositivos digitais fabricados por terceiros, ou seja, o gerenciamento da cadeia de suprimentos, e a avaliação e monitoramento dos riscos cibernéticos identificados. Sendo assim, algumas considerações finais. A concepção estratégica do setor cibernético espacial justifica o esforço da sociedade em mantê-los seguros. Existem diferentes ameaças cibernéticas para cada segmento de um sistema espacial e, consequentemente, necessitam de tratamentos específicos. Historicamente, a maioria dos ataques cibernéticos contra ativos espaciais tiveram como meio o segmento terrestre. O gerenciamento da cadeia de suprimentos, no intuito de garantir a segurança dos dispositivos digitais fabricados por terceiros, mostra-se essencial no processo de proteção aos ativos espaciais. E, por último, novos estudos podem ser dedicados a ações e procedimentos específicos para combater os ataques cibernéticos aos sistemas espaciais, ampliando assim a resiliência dos mesmos. Essas são as principais referências utilizadas. Muito obrigado pela atenção.